Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula sobre o limite de uma função. Nessa videoaula eu vou resolver esse exercício aqui e aí na próxima videoaula eu vou entrar com novas definições. Eu não me recordo certinho se essa aqui é aula 6, 7 ou 5, mas nós estamos continuando aí passo a passo com o limite de uma função. Acompanhe o exercício, ó. Esboce o gráfico da função e use-o para determinar os valores de a para os quais limite da função f de x, quando x tende a a, existe. E aí eu tenho uma função definida por 3 sentenças. Veja que é um exercício bem bonitinho e bem tranquilo, só um pouco demorado, beleza? Vamos para a aula? Pessoal, começando a nossa aula, então, observe o seguinte, ó. Eu tenho uma função f de x que ela é determinada por 3 sentenças. A função f de x vale 2 menos x se o x que eu estiver pegando for menor que menos 1, estritamente menor que menos 1. A função vale x se o x que eu estiver trabalhando for maior ou igual a menos 1 e menor que 1. Tá? E por último caso, a função f de x, ela vale x menos 1 elevado ao quadrado se o x for maior ou igual a 1. Então, como eu tenho uma função definida por 3 sentenças, e ele pede, primeira coisa, para esboçar o gráfico, aí tem duas coisas. Se você já tiver avançado no estudo da matemática, estiver tranquilo, você pode esboçar esse gráfico facilmente, lembrando que, por exemplo, isso aqui seria uma função, se fosse assim, ó, f de x igual a 2 menos x. Isso aqui seria uma função afim, com decrescente, passando pelo 2 no eixo y. Essa aqui seria a função identidade, e isso aqui seria uma parábola, certo? Só que, como nem todos os alunos conseguem fazer esse raciocínio rapidamente, nessa videoaula eu vou fazer passo a passo. Mas, se você quiser, você pode fazer rapidamente. No final da aula, eu vou mostrar como faria o gráfico de uma forma mais rápida, tá? Só que daí é só para quem já está um pouco mais evoluído na matemática. Se não é seu caso, não se preocupe, porque o importante é você ir aprendendo e na hora da prova acertar tudo. Beleza? Vamos lá? Então é o seguinte, ó. Quando você tem uma função definida por 3 sentenças, você pode imaginar o seguinte, ó. A função f de x, ela é nada mais, nada menos que 2 menos x. 2 menos x. Só que essa função é 2 menos x somente se você trabalhar com valores de x menores que menos 1. Então, agora eu vou montar aquela tabelinha para construir o gráfico. Lembra que você faz assim, ó, x... Aí, você coloca aqui no meio a função, que é 2 menos x, e obtém os valores de y. Lembra disso? Só que para x, eu não posso pegar valores que não estejam coincidentes com isso aqui, ó. Ele está falando, só trabalhe com x menor que menos 1. Então, sempre comece pegando o próprio menos 1 e valores menores. Os valores menores seriam, então, menos 1, menos 2 e menos 3, certo? Vou trabalhar com esses 3 valores. Só que se você estiver quente na matemática, você sabe que isso aqui vai dar a equação de uma reta, e uma reta é bem definida só por 2 pontos, não precisa do terceiro. Mas vamos fazer assim. Aí aqui vai ficar assim, ó, 2 menos, abre parênteses, no lugar do x, menos 1. Ó, menos vezes menos mais, 2 mais 1, 3. Obtemos o valor de y. Aqui, ó, 2 menos o valor de x. O valor de x agora é menos 2. Joguinho de sinal, menos vezes menos mais, 2 mais 2, 4. Perfeito? Continuando, 2 menos, no lugar do x aqui, ó, abre parênteses, menos 3. Certo? Menos vezes menos, mais 2 mais 3, 5. Então, pessoal, depois eu vou montar ali um plano cartesiano e vou fazer essa parte do gráfico. Eu já obtive uma parte do gráfico, agora eu tenho que obter outra. Para isso, eu vou pegar aqui de novo, ó,
Eu já trabalhei com a primeira sentença, agora eu vou trabalhar com a segunda. F de x é igual a x. Ó. F de x é igual a x. Vou montar a minha tabelinha para fazer o gráfico. X. Aí depois aqui o y, né? Beleza. Gente, ó, aqui era 2 menos x, a função 2 menos x. No caso aqui é o próprio x, então fica aqui, x. Agora veja, a função f de x é definida pelo próprio x se nós estivermos trabalhando com x entre menos 1 e 1. Então, nesse caso, eu vou pegar os extremos, menos 1 e o zero que está no meio para jogar na tabelinha aqui, ó. O menos 1 eu vou trabalhar, porque é um extremo, sempre trabalha com os extremos. O 0 e 1. De menos 1, 0 e 1. Lembrando que isso aqui também é a equação de uma reta, você poderia trabalhar com 2 pontos. Mas assim tá bom. Se o x é menos 1 e a função é o próprio x, então aqui dá menos 1 e a resposta só pode ser menos 1. Aqui dá 0 e a resposta é 0. Aqui dá 1 e a resposta é 1. Beleza. Ó, no meu gráfico eu já montei as duas primeiras sentenças. Falta a terceira sentença, que é uma função quadrática. Mas é bem tranquilo também. Vamos fazer aqui, ó. Então agora eu tenho assim, a minha função f de x é igual a x menos 1 ao quadrado. F de x é igual a x menos 1 ao quadrado. E aí você vai lá montar bonitinho a regrinha do seu gráfico, né? Tá, aqui. Aqui no meio coloca a função, né? X menos 1 ao quadrado. Aqui os valores de x e aqui os valores de y, que são a resposta. Observe que a função f de x é definida por x menos 1 ao quadrado se o seu x for maior ou igual a 1. Então você pega o próprio extremo, que é 1. Aí eu vou pegar aqui o número 2, também vou pegar o número 3, e vou pegar o número 4. Você poderia pegar o 5, o 6, o 7, o tanto de número que você quiser, mas sempre comece pelo extremo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, tá bom. Agora eu vou substituir aqui, ó, acompanha. Então, vai ficar no lugar do x, 1, menos 1. 1 menos 1 dá 0. 0 ao quadrado, 0. Agora, no lugar do x, 2. Menos 1. 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1. Continuando aqui, 3 menos 1. 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1. 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Beleza? Pessoal, então observe o seguinte. A função é definida por 3 sentenças. E ele quer que esboce o gráfico. Para você esboçar o gráfico. Você poderia, de uma forma prática, se você já tiver avançado, montar esse gráfico. Se você não está tão avançado, então monta o gráfico do mesmo jeito, só que com um pouquinho mais de trabalho. Tá? Fazer isso aqui pode demorar um pouquinho, mas não é difícil, é tranquilo. Então agora aqui, ó, eu vou montar um plano cartesiano para que a gente possa encaixar esses pontos e criar o gráfico. Para isso, eu vou precisar virar a câmera um pouquinho. Então, vamos lá. Perfeito, pessoal. Vou montar aqui, ó. Eu acho que o meu plano cartesiano, sendo montado assim, vai ficar bom, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, vou passar uma linha aqui. E aí vai. Então, ó, no eixo X, deixa eu ver se a câmera está pegando o meu xzinho lá. Nossa, pegou certinho, hein? O meu eixo X, aqui o eixo Y, tá? Então, ó, aqui é o 0, né? Tanto do eixo X como do Y. Então, eu vou vir aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E continua. Para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar o 6 ali. 6. Para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Deixa ali. Se precisar, eu coloco mais. Perfeito? O meu gráfico, então, o meu plano cartesiano está montado.
Agora eu vou montar o gráfico. Ele quer que esboce o gráfico, eu vou. Eu vou começar com essa primeira aqui, ó. Não sei se você consegue ver tudo por causa da câmera, mas quando eu peguei o x igual a menos 1, deu 3, ó. Quando eu peguei o x igual a menos 1, deu 3, certo? Então aqui eu tenho que fazer um pontinho. Só que agora eu vou ver lá se aqui é a bolinha fechada ou bolinha aberta. Quando eu vejo na primeira sentença, a minha função f de x ela é igual a 2 menos x, se o x for estritamente menor que menos 1, ou seja, o próprio menos 1 eu não posso pegar. Como eu não posso pegar ele, então aqui ó, eu faço uma bolinha aberta, para dizer assim, olha, é perto do menos 1, mas o próprio menos 1 não entra. Perfeito? Vamos para o outro agora. Aqui é o menos 2. Ó, o menos 2 com o 4. Então, quando o x é menos 2, junto com o x deu o número 4. Perfeito. Quando o x é menos 3, dá 5. X é menos 3, dá 5. Aí, aqui, ó. Beleza? Gente, pronto, ó, a primeira parte do gráfico está montada, só falta passar a linha. Veja que a função f de x ela é uma reta decrescente que encontra o 2 no eixo y, tá? Então ela seria assim, ó, seria assim. Tá vendo? Ó, ia passar aqui no 2, ó, só que não pode passar no 2. Por que não pode passar no 2? Porque essa parte do gráfico só vale para x menor que menos 1. Vamos para o outro agora. Agora aqui é assim, ó. Quando x é menos 1, o y também é menos 1. Quando x é menos 1, o y é menos 1. Veja que eu tenho que fazer uma bolinha aqui. Agora eu tenho que descobrir se é bolinha fechada ou aberta. Aí eu venho aqui, ó. A função f de x ela é igual a x se o x for maior ou igual. Como ele fala maior ou igual, então o próprio menos 1 serve. Então aqui é bolinha fechada. Perfeito? Bolinha fechada. Continuando. Quando x é 0, o y também dá 0. Quando o x é 1, o y também é 1. Então, veja, se você já estiver dominando bem a matemática, você já sabe que a função f de x igual a x ou y igual a x é a função identidade. E ela faria isso. Eu só estou cometendo um erro aqui, porque aqui eu estou colocando bolinha fechada sem analisar. Vamos analisar. Ele diz que essa função só pode ser para x maior ou igual a menos 1, que daí é bolinha fechada, e menor que 1. Então lá é bolinha aberta. Aqui, ó, bolinha aberta. Espera aí um pouquinho. Bolinha aberta. Beleza? Pronto, ó, já fizemos 2 etapas do gráfico. Vamos agora para a terceira etapa. Nesse caso aqui, nós temos uma parte de uma parábola. E quando você pega o x igual a 1, o y é 0. Então, vamos lá, o x igual a 1, o y é 0. Eu só preciso ver, está aqui, ó. A função f de x ela é igual a x menos 1 ao quadrado se x for maior ou igual a 1. Se é maior ou igual a 1, então bolinha fechada. Se o x é 1, y é 0. Bolinha fechada aqui, ó. Continuando. X igual a 2 deu 1. X igual a 2 deu 1. Continuando. X igual a 3 deu 4. X igual a 3, 4. E x igual a 4 ia dar 9, ou seja, ia dar um valor muito lá no alto, tá? Ia dar um valor bem lá para cima. Como não dá para fazer aqui, tá bom. E como você sabe que quando a função é elevada ao quadrado ela é parábola, você sabe que isso aqui é uma parte de uma parábola. Então o gráfico seria assim, ó. Não tá ficando bom não. Vou tentar de novo. Pronto, agora acho que ficou bom. Pessoal, a primeira etapa do exercício, que era esboce o gráfico, está pronto. Está pronto, certo? Está aqui, ó. Esboce o
gráfico da função. Tá feito. Agora ele quer saber assim, ó, para quais valores de A, limite quando x tende a A da função f de x existe. Ó, vamos pensar o seguinte, só existe o limite se os limites laterais são iguais. Se você chega pela direita e chega pela esquerda, o valor tem que ser igual. Por exemplo, vamos supor aqui no menos 3. Se você está chegando pela esquerda, quando você chega pertinho do menos 3, você encontra o gráfico aqui em cima. Se você vem pela direita, quando você chega pertinho do menos 3, você encontra o gráfico lá em cima também. Então, o limite existe e o limite seria o 5. A mesma coisa vai acontecer com menos 2 aqui, ó, e o limite vai ser menos 4. Agora, observe aqui, ó, se você vem pela esquerda, no menos 1, a hora que você chega aqui, você procura o gráfico, você encontra o gráfico aqui em cima. E aí você vai dizer assim, o limite da função, quando x tende a menos 1 pela esquerda, deu 3. Só que se você chegar no menos 1 pela direita, veja que nesse caso o gráfico está para baixo. Então, ó, o limite não dá mais o 3, o limite agora dá menos 1. Ou seja, quando você se aproxima do menos 1 pela esquerda, você tem um valor. Pela direita, você tem outro valor. Como os limites laterais não são iguais, então não existe limite aqui no menos 1. Então, já vou até circular, ó, aqui não existe. Circular isso aí. E eu estou observando, ó, que se eu fizer no 2 aqui, ó, tanto pela esquerda como pela direita, eu vou criar uma faixinha aqui, ó, e dá 1. No 3, ó, crio uma faixinha, dá 4. No 4, crio uma faixinha e vai dar lá em cima. Perfeito. Mas aqui no próprio 1, ó, no próprio 1, se eu me aproximar do x igual a 1 pela esquerda, eu vou encontrar o gráfico na parte de cima e o limite vai ser 1 positivo. Se eu me aproximar do gráfico do 1 pela direita, o gráfico está aqui, ó, no próprio eixo, então aqui o limite é 0. Então, no 1 e no menos 1, não tem limite, porque os limites laterais são diferentes. Então, você coloca lá assim, ó, vamos ver aqui, ó, limite, quando x tende a da função f de x, existe para todo x com, espero que tenha aparecido com lá, x diferente de menos 1, porque no menos 1 não tem, e x diferente de 1. E aí você terminou. Pessoal, veja que exercicinho bacana, bem bacana mesmo, um negócio assim, vamos dizer, de alto nível, porque você pratica tudo que foi dado, inclusive fazer gráfico é coisa lá do ensino fundamental. Perfeito? Pessoal, terminamos então essa aula aqui, que foi resolução de exercício. Na próxima aula eu vou falar sobre outras definições de limite e depois eu venho com exercício para vocês também. Então agora eu te peço, se você estiver gostando dessas aulas, gostou dessa particularmente, deixa um joinha aí para ajudar o canal, para divulgar mais o vídeo. E se inscreve aí no canal também para você ficar recebendo vídeo meu, ficar me vendo aí, é bem legal, né? Ver matemática, domingo de manhã, tá? Beleza? Me ajuda aí, pessoal. Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!